Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo. Eu sou o Chapoca. Eu sou o Salomão. Nesta semana, Salomão, a gente esteve em discussão no grupo e o Salomão deu uma sugestão que eu tinha abominado. O Salomão tinha falado assim: "Cara, vamos discutir a lógica de fazer amigos, influenciar pessoas, faz diferença de verdade no mercado de trabalho?" Eu tinha Ainda achado isso uma faz, merda. depois de 500. Dale Pode ser? Carnegie. Eu É. tinha achado isso uma merda, mas aí eu tinha mandado uma pesquisa e o Chapoca mandou uma atualização dela, que é espetacular, que eu achei genial, e que nada mais é como uma discussão sobre se vale ainda influenciar fazer amigos e influenciar pessoas. O Então, assunto tá eu preciso quentíssimo, cara. então Em assim, termos talvez o técnicos. Salomão exato, talvez o Salomão tenha razão, ele só tenha colocado de um jeito que eu torci o nariz. Então, nós vamos usar, essa pesquisa como base pra nossa discussão, então nós vamos contar para vocês aqui, ela é uma pesquisa do David J. Deming, em Harvard, é uma pesquisa que chama Soft Skills in the Science of Human Potential, ou seja, as soft skills e a ciência do potencial humano, sei lá, né. Eh, e aí, qual que é a coisa que o cara faz? A primeira coisa que e normalmente estudiosos são assim, né, ele é meio inconformado com o nome soft skill, porque soft skill quer dizer tudo e não quer dizer nada, né, que é tipo assim, soft skill, é você ser capaz de, né, e aí ele fica meio mordido com esse negócio. E aí ele fala assim: "O que que é soft skill?", né, assim, o de parte tec na parte técnica, como que eu posso medir, né, o que é uma soft skill e o que que não é. E e aí ele começa a colocar esse negócio em jogo, né, para poder colocar, né, os pingos nos is do que ele acredita no estudo. Só que a gente parte, na verdade, de um gráfico que o pessoal lá do Faria Lima Elevator, que a gente inclusive se diverte muito, que a gente acompanha muito, que postou de um estudo dele que era de 2017, mas nós achamos o de 2023, né, o de fevereiro de 2023. E a tendência acompanha. E aí, esse gráfico, ele mostra o seguinte: quem tem alta capacidade social ganha mais do que quem tem alta capacidade, eh, matemática. E você sabe o que que é mais maluco na pesquisa? É que quem tem alta capacidade social e alta matemática ganha menos do que quem tem baixa capacidade matemática e alta capacidade, social. Então, basicamente, o que a pesquisa diz é o seguinte: "Cara, se você não sabe lidar com gente, você vai ganhar menos. Ponto, ponto". E se você e naturalmente o pior cenário é quem tem low math e low social skill, né. Então assim, quem tem as 2 coisas baixas tá perdido. Então, se você não sabe lidar com gente e não sabe, lidar com números, você provavelmente tá ferrado na sua carreira, você tem ou então, sei lá, que você tem que procurar poder fazer. Primeira coisa que eu queria que vocês me dissessem é se isso reverbera na história da carreira de vocês, ou se isso é conversa de professor de Harvard que não tem ideia do que acontece no mundo corporativo. Cara, é só pensar o seguinte: quantos idiotas vocês já conheceram em altos cargos? Provavelmente, esse cara era um cara muito legal, ou bem relacionado, ou sociável. Ele chegou lá não pela qualidade técnica. Se tem ele chegou pela habilidade relacional. Mais do que isso, quantos idiotas você bom, a pergunta do Abrão é meio complexa se você para pra pensar. O que que é mais eu acho que vai para aquilo do que é mais importante, né. O que que é mais importante do técnico, do comercial, mas cara, eu acho que a parte política, a parte relacional, ela é muito importante, ela faz muita diferença. E ela faz diferença para você subir, ela faz diferença para gestão, ela faz diferença para relacionamento com pares, ela faz diferença para você se manter. Então eu acho que é muito complexo, cara, é um tema muito complexo do nível que influencia e é muito difícil medir também, né. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Salomão.
porque eu, ao longo da minha carreira, e já vão mais de 20 anos aí, especialmente no início da carreira, eu conheci muito líder idiota, concordando com o Salomão, mas absolutamente técnico e péssimo de relacionamento. Normalmente, inclusive, eram os caras mais arrogantes, eram os cara tratorzão, eram os cara que entregava o número a qualquer custo, custando inclusive habilidade de comunicação, relação social e tudo, e numa defesa de uma companhia que falava assim: "Cara, beleza, ele é um babaca, mas ele entrega". À medida em que o tempo foi passando, eu fui vendo menos isso. E aí o gráfico mostra um pouco isso também, né, assim, apesar do gráfico ter uma evolução de tempo ainda mais longa do que a minha carreira, mas eu fui vendo isso e o que eu acho que o estudo traz que é interessante é o seguinte: essa parte de habilidade matemática, né, ou habilidade mais técnica, ela vem sendo, de alguma maneira, suprimida pela tecnologia. Né, isso o estudo traz, né, que a partir do momento em que, vou fazer uma analogia bem burra, tá, bem rasteira, mas a partir do momento em que você tem um Excel, antigamente você tinha que fazer conta na calculadora, na cabeça, no papel e na calculadora, o engenheiro tinha que fazer projeto na prancheta, né. A partir do momento que você tem um Excel, um AutoCAD ou alguma coisa para poder te ajudar, isso passa a ser menos relevante do que essa sua habilidade de convencer as pessoas. Eh eu discordo do Salomão por esporte, mas a conclusão final é mais ou menos a mesma, né, é que isso de fato hoje é mais latente e vai de acordo aí com o estudo. Agora uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente deixar claro aqui, é que o estudo, especialmente, ele não fala que, social skill ou até o que um professor antigo meu falava, human skill, né, porque se você fala soft skill parece que é soft, né, e não é que é soft, é pelo contrário, às vezes é muito mais difícil você ser social, e human do que hard skill. Mas é a composição das coisas, sabe. Assim, é como você consegue conciliar essas coisas e isso catapulta absurdamente a sua carreira, a sua evolução no negócio, e especialmente são 2 gráficos, né, um é de carreira e o outro é de salário, né, de wages. Mas deixa eu só deixar claro, porque realmente é mais complexo do que parece. Na minha visão, a pessoa relacional, ela é uma pessoa que tem muito mais valor profissional, do que só a pessoa técnica, tá. Concordo com o Chapéu que as 2 coisas são muito importantes. Na evolução profissional, essa parte relacional ela é muito importante. Acabam que algumas pessoas que não são preparadas para fazer o que tem que fazer, sobem, só pelo relacional. Mas chegando lá, eu acho que aquelas pessoas que estão no topo das organizações, que pensam só em números, só em gráficos, só em processos, apesar de importantes, elas têm que ter um DNA relacional, porque é o DNA relacional que vai mantê-las no topo e é o DNA relacional que vai fazer com que elas, sintam a organização, pulsem a organização para fazer o principal, que é cuidar de pessoas. Mesmo uma pessoa mais fechada, mais técnica, mais focada, que pode às vezes estar distante do time, ela pode estar lá pensando em pessoas de várias formas diferentes. Não só necessário ela vai se relacionar com um nicho, mas ela está pensando na pessoa que está no ponto, ela está ouvindo as pessoas, ela está entendendo, ela está estudando sobre pessoas, e não só sobre números ou processos, etcétera. Mas eu acho que esse DNA de se relacionar, ele é muito importante. Então, tem uma coisa que ele faz no estudo que é bastante interessante, que é tentar dar a seguinte resposta: existe essa coisa de ser um team player, ou seja, de ser um cara que consegue trabalhar bem em time, isso existe. E aí ele fez um estudo randomizado com tanto de pessoas, então basicamente era o seguinte, ele dava tarefas, similares, né, para grupos, e aí trocava uma pessoa por time, para poder tentar identificar, se existiam pessoas que ajudavam a melhorar o desempenho do grupo. E a conclusão dele é que sim, tá.
Mais do que isso, essas pessoas chegam a quase dobrar a capacidade de execução, de velocidade do time. E aí ele separou quem eram essas pessoas, as consideradas as que melhoravam a capacidade do time, e tentou achar, o que elas tinham de diferente, tá, o que elas tinham de especial. E aí tem 2 coisas que aparecem de maneira muito clara. Uma um pouco óbvia, a outra um pouco menos óbvia. Então, a gente tende a pensar que isso vai estar ligado às grandes questões comportamentais, né, e era isso que ele achava também. Então, por exemplo, que a extroversão ia estar muito ligado a isso, eh, que, sobre a capacidade de alguém de concordar com as coisas, né, e fazer, e não tem nada a ver com isso, beleza, nada a ver com isso. O que ele percebe é que a coisa mais importante, inclusive muito mais importante do que QI, é um negócio que ele chamou de perceptividade emocional, ou seja, entender, eh, como as pessoas estão se sentindo, né. Então tem um pouco, para a gente usar uma palavra bem batida, é a mágica da empatia, né. Então assim, eu sou capaz de entender como aquela pessoa está se sentindo, provavelmente as pessoas que fazem isso bem, são boas team players. Então, não é sobre extroversão. Então você que sempre usou como desculpa, de assim: "Ah, eu não trabalho bem em time porque eu sou introvertido", não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ser capaz de olhar para as pessoas e identificar, eh, como elas estão se sentindo, né, como elas estão naquele dia. Então é muito sobre a leitura emocional do outro. Eh, e eu Olha o acho que peso isso disso para liderança, cara. A é, gente não e tá nem aí falando de liderança ainda, né. não, mas aí, cara, o número 2 e essa para mim é mais óbvia, é que a maioria dessas pessoas tinha, cargos de gestão. Então, isso aí eu já acho, mais óbvio que, assim, cara, a pessoa que tem cargo de gestão, ela tende a ser melhor em organizar as coisas ali, às vezes, e guiar o grupo, né. Então isso eu acho mais óbvio. Mas eu não sei o que que vem primeiro, entendeu. Se as pessoas que, que são boas gestoras leem o outro, ou se as pessoas que leem o outro se tornam boas gestoras, entendeu. Mas o fato é que é isso que o e aí isso sim eu acho que combina muito com a minha história, assim, corporativa, com tudo que eu já vi até hoje. Não sei vocês. Deixa eu falar 2 observações. A primeira é que essa pesquisa tem muito a ver com uma outra que eu vi, que é o seguinte: se você tem um time, 5 pessoas nota 6. Exemplo, você coloca um profissional nesse mesmo time nota 9. Todo o time vai indo para a mesma média. Então você tende a melhorar quem tem uma performance mais baixa quando tem uma pessoa melhor. E eu acho que com líderes é a mesma coisa. Quando você tem um time nota 6, se você coloca um time, um gestor que engaje, que está preocupado, que eles se relacionem, que eles se falem, que eles troquem ideia, que eles troquem experiência, isso faz muita diferença para o negócio. Eu acho que indo para a gestão, o relacionamento também entre as pessoas da equipe, estimular o relacionamento, estimular a troca, estimular a não concorrência. Olha como que isso é importante, cara. Estimular o bom relacionamento entre os seus liderados é um papel do líder muito importante. É. Eh, Chapoca, você acha que, eh, ler o outro, né, tentar entender melhor o outro, como o outro se sente, é uma coisa treinável? Eu acho que é. Eu acho que sim. Assim, não é trivial para quem não tem esse tipo de habilidade. Eu acho que é um negócio que é difícil de fazer mesmo. É mais fa especialmente se o cara é muito de exatas, né, é mais fácil para ele você ensinar para ele uma fórmula nova e como aplicar, do que como ler as pessoas. Porque envolve muito comportamento, cara, envolve muita e assim, isso não é uma coisa que você aprende da noite para o dia, isso é uma coisa que você vai se tornando ao longo da vida. Então se desconstruir um hábito né, ou até uma personalidade, né, assim, muitas vezes pode ser uma pessoa mais tempestiva, ou uma pessoa, eh, não sei, assim, que tá ali mais concentrada numa decisão, uma pessoa mais pragmática, porque quando você precisa ser essa pessoa de habilidade social, essa habilidade emocional,
Eu falo porque, assim, eu me considero uma pessoa, de certa forma, aberta para esse tipo de coisa. E várias vezes eu me pego fazendo errado, sabe? Pela pressão, pela obrigação de fazer a coisa rápida. Você acaba tomando um tipo de reação que depois, quando você para pra pensar, você fala: "Pô, aqui eu podia ter feito diferente, aqui eu podia ter ido de outra maneira". Mas pra você ver, eu tenho o senso crítico de parar e analisar. Eu acho que, assim, se quem tá ouvindo a gente, por exemplo, tem um perfil mais pragmático e fala: "Pô, pra mim é importante, eu quero, eu deveria desenvolver". Eh, Cara, tem uma dica até simples ou boba, né. Se você tá no home office, porque se você fizer isso no escritório vai ser um pouco estranho. Se você estiver no home office, coloca um aviso, um post-it no computador, na tela do computador. Te lembrando de escutar o que que o outro tá falando, pensar melhor, né, como é que aquela pessoa ali vai se sentir, pela forma como você fala. Então, tem 3 ensinamentos, essa aqui o Salomão vai gostar. Tem 3 ensinamentos básicos ali do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, do Dale Carnegie, eh, que eu acho que o Abramo, por exemplo, faz muito bem e de forma natural. O primeiro é fazer com que as pessoas se sintam importantes. Assim, você tá conversando com a pessoa, valoriza o que ela tá falando, valoriza o que ela tá fazendo, valoriza o esforço que ela tem, isso já desarma. Um segundo ponto é não atacar, né. Na hora que você entra, a forma como você fala, se você entra de uma forma muito tempestiva, a pessoa já entra na defensiva e já não vai te ouvir mais. Na Então isso discussão também nunca tem vencedores, né, ele não fala tem. isso. Exato. Normalmente eu sei que se dá mal, né. Especialmente se você quer influenciar, mudar um comportamento. E um outro que eu acho que é muito bom, é que essa influência ela nasce do interesse genuíno no que a pessoa tá falando. Então assim, você tá conversando ali com aquela Essa às pessoa, vezes é mais difícil, né. é difícil, cara, assim, isso tudo que eu tô falando aqui é óbvio, né, mas é difícil no dia a dia. Eu falo que esse livro, eu lembro que a primeira vez que eu li ele, eu falei assim: "Cara, esse é um livro muito simples de ler, muito fácil de entender, mas dificílimo de aplicar, e é um livro que você tem que reler de tempos em tempos", porque Havia assim, mais. é é normalmente na correria do dia a dia, na pressão, na rotina, normalmente você cai no contrário disso aqui. Você fala assim: "Pô, isso aqui tá errado, eu tenho que entregar amanhã". "Porra, Abramo, olha a merda que você fez, velho". Assim, não dá, a gente já falou 200 vezes isso, o comportamento natural de uma pessoa seria uma reação desse Cara, tipo. mas vamos lá, é uma arte, né, cara. É Eu vou difícil, dar o exemplo, eu sou um cara pouco paciente. mas é treinável, respondendo o que o Abramo É falou. totalmente treinável. Hoje eu sou bem mais paciente do que eu era 10 anos atrás, incomparável, incomparável, cara. É treinável e amadurecível, né, É, nesses é, 2 é, pontos. total. Então esse é um ponto muito importante. Mas Isso não cara, significa que você é um bunda mole, tá? é Acho que esse é um ponto importante. é complexo, tá, aí é que tá, cara. Essa é a arte mais complexa do negócio. Não ser um bunda mole? Não, cara, a relação com pessoas é que é difícil. Aprender as coisas tecnicamente, eu lembro que um dia eu cheguei, eu tinha uma mentoria com o presidente da companhia que eu trabalhava, e ele era um cara técnico. Eu fui meio kamikaze, né, ele foi meu mentor durante, algum tempo. E numa das mentorias eu falei assim: "Olha só, se você me colocar para ser diretor desta linha de produto, eu vou estudar que nem um cachorro um mês, e eu vou ser. Mas se você colocar o diretor da linha de produto para ser head comercial, ele não vai conseguir ser um head comercial bom. Ele vai falhar". Ele me olhou assim, né, porque ele era técnico, mas cara, o difícil são pessoas, o difícil são relações, o difícil é gestão, é circular entre as pessoas, é ler as pessoas, é ver o que as pessoas querem, é motivar gente que é completamente diferente uma da outra. E isso é difícil, cara. O cálculo 2 do engenharia, os engenheiros meu pai é engenheiro, ele se ele me ouvir, ele não ouve não, mas o difícil é gente. Eu antes de eu ter a primeira posição de gestor, eu tive uma mentoria com uma pessoa muito bacana, que ela me falou isso: "Alexandre, o negócio é fácil, difícil é gente. Gente é difícil, gente não é para qualquer um. E gente não é liderar pessoas não, é liderar, ser liderado, relacionar, cliente, relacionamento com cliente.
Isso é uma arte. Por isso que você tem que pegar o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas e ler, ano sim, ano não, entendeu? É uma É. coisa assim, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, você influenciou seu mentor quando você falou isso? De outras formas. Não necessariamente trazendo um ponto de vista completamente diferente do dele, mas de outras Não, mas formas sim. eu tô te provocando, mas eu tô achando interessante, porque é o seguinte, você falou uma verdade para um cara técnico, falando que o cara técnico precisaria de entender de pessoas. É. E você falou que você foi kamikaze, mas eu acho que na verdade não, assim, você soube falar, né, tanto é que você se manteve com uma boa relação com o cara, ou foi aí que você saiu da Não, empresa? não, não, eu mantive uma ótima relação com o cara, Pois é, eu sensacional. sei, eu tô falando o que eu sei. É, cara, e o Salomão falou, né, que ele treinou e ficou mais paciente com a vida, né. Eu fiquei menos paciente com a vida, mas eu acho que isso me fez um profissional Isso é melhor também, verdade, isso a gente tá, tem que porque concordar, né, Chapéu. porque eu acho que eu era um bunda mole. Não Então, era assim, eu acho que cara, eu o Abramo vamos contar a história do Abramo. O história Abramo do era um Abrão. doce de pessoa, não é, Chapoca? O Abramo era o Era, cara, que era um todo ursinho mundo pimpão. ele era unânime, concorda? Mas Ele ele continua Todo mundo sendo, velho. gostava do Abramo, cara. Todo mundo gostava É do di Abramo, cara. Todo mundo queria dar um abraço no Abramo. Eu é queria, difícil cara. achar alguém que Você não gosta olhava dele. ele, você queria ir lá, cara, que legal, quero dar um abraço nesse cara, né. Todo mundo, cara. É. Você foi se transformando num velho rabugento, cara, é verdade. Exato. Mas é porque eu acho que eu era meio bunda mole, e agora porque eu continuo muito paciente com as pessoas, eu continuo bom em ler os outros, mas eu já, velho, eu não topo mais as coisas que eu topava quando eu era mais novo não, então assim, eu acho que, eh mas eu acho que foi para o bem, tá, pra Eu mim eu acho que fiquei foi para mais o bunda bem. mole, cara, É, mas totalmente você era mais. mas você era muito impaciente, você era, né, você era muito impulsivo, então eu acho que foi bom pra você, igual eu acho que foi bom pra mim ir para o outro lado, assim. Eh, uma outra coisa, Mas posso fazer um interessante parêntese aqui, de fala. de quem conhece o Abramo e que trabalhou com ele? Você ficou menos paciente no ambiente certo. Você sabe muito bem aonde e quando você pode ser impaciente. Eu sou bom E nisso mesmo. isso Ele ficou menos paciente com os amigos, né, não no trabalho. É tipo isso. Eu já Não, pensei no sobre trabalho isso, também, Chapoca. mas depende do fórum, entendeu? Depende do não, mas fórum. É. então, mas isso é saber ler as pessoas, entendeu? Isso é você saber, aonde e como falar as coisas. Porque assim, eu lembro, ó, e aí uma confidência, eu acho que eu já comentei aqui, eu já cheguei para o Abramo na sala dele com um problema, né, que a gente estava enfrentando como companhia, e eu falei com ele, falei: "Sô, eu não teria a menor condição de fazer o que você faz, velho. Você tem um sangue de barata e você tem uma capacidade de abstração e de tratar bem certas pessoas que eu não teria saco". E olha que eu me sinto uma pessoa extremamente paciente, entendeu. Então assim, isso é um mérito, não é puxação de saco, isso é É. um mérito. Mas eu sou bom, eu acho que eu sou bom nisso muito com cliente também, que é assim, porque cliente às vezes, cliente é foda, porque cliente, eh, você tem espaço às vezes no ambiente, em que você trabalha, para poder às vezes descer do salto e tipo, né, dar umas espanadas e tal. Mas com cliente não dá, né, cara, você tem assim, Uhum. dá, mas tem que ser, assim, muito Você tem que estar muito estratégico. certo, né, cara. Você tem que estar Exato, assim, velho. não pode Exato, ser você tem que estar emocional, assim, tem que não você tem que pode. tomar decisão muito técnica e soltar o emocional depois. Exato, você Mas A tem aí que que a tá, abandonar. decisão tem que depende ser da fria com o hora, cliente. depende do cliente, entendeu. Você tem que saber ler isso, e é difícil. Mas continua, Abramo, você estava falando. É. Não, mas é isso, então eu acho que primeiro, acho que fórum importa muito, então assim, você saber ler o fórum ajuda muito isso. Então você tem que entender que tem coisas que você fala num fórum que você não pode falar em outro. E isso não é falsidade, isso não é manipulação, isso, cara, é a vida corporativa como ela é, cara. Você não vai se comportar do mesmo jeito, em reuniões de fóruns distintos. Uma reunião com 35 pessoas e 5 áreas, não deveria nem existir para começo de conversa, mas vai, uma reunião com 35 pessoas e 5 áreas, cara, você não vai falar com essas pessoas do mesmo jeito que você faz se tiver com uma reunião de liderança só da galera que trabalha na sua área. É muito diferente o tipo de, reação que você vai ter para os mesmos assuntos, né. Você tem que tomar mais cuidado, né, você tem que ser mais, político talvez, né, mais cuidadoso, eu acho que é E então, pode e falar. tem um ponto importante, por exemplo, num fórum desse, não significa que você vai ser, omisso, e ao mesmo tempo não significa que você vai ser um puxa-saco. Você tem que Perfeito. justamente saber, se comportar no ambiente. Eu acho que essa é a parte difícil, porque não é binário. É
É complicado, mas é treinável. É. É, n- ainda eh, na, na análise aqui da pesquisa que o Demings faz lá, ele fala sobre a treinabilidade de trabalho em time e de poder de decisão, que são, né, as duas coisas que ele fala lá no negócio, e ele fala que essas são duas coisas que podem ter intervenções bem objetivas, né. Você poder muito sobre capacidade de decisão, ele fala muito sobre capacidade de decisão, né. Então, assim, pra você tomar a decisão. A indecisão ela é meio cruel no mundo corporativo. Então, assim, você tem que ser capaz de tomar decisão, ainda que você tome uma decisão errada e você precise de voltar atrás, mas tomar decisão importa, sabe, na pesquisa. O senhores, vamos para os quadros, vamos? Vamos começar pelo mudei de opinião? Eu começo no mudei de opinião. Eh, minha vida eu sempre achei que soft skill é uma coisa que você nascia com ela. E não é que certas pessoas não tenham mais facilidade para lidar com essas questões do que outras, eu acho que isso existe de fato. Só que eu não achava que isso era treinável. Eu juro para você que eu achava que isso era assim: "Velho, esse cara que é uma mula, ele vai morrer uma mula, não tem jeito, ele não vai conseguir, treinar esse negócio". Cara, depois de muitos anos, né, de carreira, eu percebo que as pessoas conseguem melhorar de verdade nisso. E depende muito sobre a intencionalidade que elas dão para melhorar isso. Então, assim, eu quero melhorar isso. Então, eu vou começar a fazer força para analisar melhor esses pontos. E aí, cara, a intencionalidade faz o resultado, sabe? Então, assim, se você é uma pessoa ruim de ler as pessoas, cara, transforme isso numa obsessão. Fique tentando ler as pessoas o tempo todo. Você vai melhorar com o tempo. Você vai melhorar. Essas coisas todas são treináveis desde que você seja intencional. Eu tenho um PDI pra isso, hein, mas Deixa daqui a pouco eu falo. Boa. deixa eu só fazer um parênteses nisso que o Abramo tá falando, porque, assim, isso é muito bom, e eu queria deixar claro um negócio aqui para não dar a impressão errada. A gente falou que é treinável, mas eu acho que é autotreinável. É muito Total. É. difícil você treinar isso em uma pessoa. Em uma pessoa. Então se você é um líder e você está com um problema em alguém na equipe, com soft skill ou human skill, chame como quiser, vai ser absurdamente mais difícil, para não falar impossível, mudar essa pessoa ou treinar essa pessoa em detrimento de uma pessoa que precisa de um desenvolvimento de hard skill, que é o que o Salomão comentou que ele falou com o mentor dele lá. Agora, então assim, se você tem um dilema entre um profissional com dificuldade em soft skill e outro com hard skill, e tem que mandar um embora, manda embora o da soft skill, porque o da hard skill você vai conseguir capacitar. Agora, se você está analisando isso que a gente está falando aqui para você, se você é ruim nisso, aí beleza, aí você consegue treinar. Tem uma má notícia, não vai ser rápido não, mas você consegue melhorar. Bem. Mudei de opinião dos senhores. Vocês têm aí. Deixa eu já que eu puxei a fala, meu pai, assim, eu sempre escutei muito meu pai sempre foi uma referência grande para mim em termos de trabalho, de conselho e tudo. Mas meu pai era uma carreira, né, em outra época e outra área, também um engenheiro igual do pai de Salomão. E uma coisa que meu pai sempre me falou, meu pai também é um cara mais introspectivo, e aí nesse ponto eu pareço mais com ele sempre falou o seguinte, falou: "Olha, faz o seu e uma hora vão te notar". Eh, isso era uma coisa que hoje eu paro e leio, antigamente eu lia e falei assim: "Ah, legal, né, eu vou fazendo aqui, eu não preciso ficar me vendendo e tal, não sei o quê, e uma hora vão me notar, eu vou subir". Eu até acho que isso em alguma medida é real, mas se você faz o seu e sabe lidar com as pessoas, sabe mostrar o seu trabalho da forma correta, é isso catapulta a sua carreira de uma forma que é o que o estudo fala, né, é a união da hard skill com a soft skill. Eh, absurdamente. Então, assim, eu vejo hoje que esse é um conselho de uma pessoa introspectiva que não queria ou tinha dificuldade de desenvolver esse lado, de soft skill. E eu acho que, assim, por que que eu mudei de opinião? Porque é uma máxima válida, mas que tem uma outra ainda melhor, né, que é justamente o faz o seu
E, pô, da forma correta, mostre seu trabalho, se relacione com as pessoas, né, saiba lidar com as pessoas, que isso volta a ter um payback mais rápido. E aí eu vou fazer uma provocação que tem a ver com o meu mudei de opinião também, e com o que o Chapoco falou. Hoje, isso na época dos nossos pais, isso era importante. Vocês já pararam para pensar o quanto que isso hoje é ainda mais importante do que há 30 anos atrás? Nó, muito mais, cara. Entende? Muito mais. Absurdamente. Então, talvez na época dos nossos pais, do meu pai e do seu pai, Chapoca, isso eles viam isso como importante, mas eles eram técnicos e cresceram assim. Ainda assim era importante para eles, hoje ainda mais. Então eu acho que o meu mudei de opinião era o seguinte é o seguinte, eu achava que essa relação com pessoas, as soft skills eram importantes. Hoje eu acho que é muito mais importante. Ou seja, eu mudei de opinião no sentido de achar ainda mais o que eu achava antes, entendeu? E eu acho que é mais importante hoje do que era no começo das nossas carreiras também. Ah, É eu muito Então, mais, também cara. acho. É impressionantemente mais. O gráfico mostra isso. exato. O gráfico mostra isso tanto em dinheiro como, né, Tá, como em extensão de carreira. Pode falar, Salomão. eu já vou dar meu PDI, cara, pra ler as Vai lá, vai lá. pessoas. É o PDI mais Vai lá. Então vamos manjado, que a gente vai perder aí, vamos lá. é o PDI mais manjado Ah, não, que alguém já falou aqui. se me trouxer Dale Carnegie aqui, eu vou ficar Não, chateado. é mais ainda. Hã, O hã. corpo fala. Ah, não, mas Leiam, o corpo fala. manjado, mas pelo menos Não, não é é man Dale Carnegie. é É. manjado ao extremo, mas, cara, é obrigatório, cara. Bota lá no o livro lá no banheiro, cada vez que você for no banheiro, lê umas 5 páginas, reflete, lê devagar, né, dependendo do dia umas 10 páginas, mas lê, não deixe de ler. É um daqueles livros obrigatórios, mas extremamente manjados. Tipo Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Não. Qual que é seu PDI, Chapoca? Ó, meu PDI vai na linha da minha sequência mais soft, é é o Being Eddie, que é o seriado não, é o documentário sobre o Ed Murphy, que tá no Netflix, que conta a história e a trajetória, a carreira dele. Pra quem é da nossa geração é bem nostálgico, porque vai mostrando a carreira dele, vai mostrando as coisas que ele foi fazendo lá atrás, como que ele cresceu, que ele vem lá da comédia, ele vem do Saturday Night Live, e vai evoluindo, né, passa lá pelo Tira na Pesada e por aí vai. E uma coisa que eu acabo esquecendo, que eu, né, me relembrei ali vendo a carreira dele, é que ele foi um cara extremamente polivalente, assim. É um cara que saiu da comédia, foi pra atuação, entrou em atuação por comédia, mas um cara extremamente versátil, que depois fez drama, que fez, inovações absurdas, né, igual, qual que era? Era o Dolittle? Que era o que ele fazia todos os personagens do filme? Enfim, ele fazia a mulher, ele fazia a mãe, ele fazia todos os personagens. Depois ele fez o Dolomite, que também foi A um vovózona, não sei se vovózona, sei lá, enfim, vovózona, é um né. cara extremamente versátil, foi pra música, e eu me lembro que, assim, teve uma época em que ele era a principal estrela e era difícil você ter uma pessoa tão grande, negra na história do cinema. E eu lembro que, na época, muitas pessoas cotavam e cogitavam ele para o Oscar, e ele nunca foi premiado, se não me engano, acho que ele nunca foi nem indicado. Eh, eu acho interessante, mostra um pouco da carreira dele, da mentalidade que ele tinha desde novo, de crescer, de aparecer, e como que ele influenciou o meio, o cinema, e abriu muita porta para muita gente. Então, recomendo, é um documentário bem interessante, bem nostálgico aí para quem especialmente é da nossa época e gostava dele. É. Cara, ó, o meu PDI, eu vou terminar com a energia joia, que é o seguinte, aliás, deixa eu fazer Lá vem a meia guerra dos índios, Salomão. não, vou fazer um meia culpa aqui. É o seguinte, eu fui criticado, por um grande amigo nosso, o Bruno Mesquita, que ele fala que ele fica me indicando coisa, e que aí eu leio, eu trago aqui como se fosse sugestão minha, e não dele. Mas é porque é minha mesmo, tipo assim, eu não fico dando o Não crédito importa para quem todo sugeriu, mundo. né, importa quem tá Daqui sugerindo tudo aqui. Ele que exato. faça o podcast dele. Aí aí Ó, ó, então Leandro Ladeira fala que uma das principais coisas a se fazer é esconda bem suas fontes.
É, pois é. Aí é o seguinte, então o Bruno, deixa eu fazer o meia culpa. Tem várias coisas que eu já indiquei aqui, como o Day Tripper, o sei lá, a maioria das coisas de quadrinho que eu trouxe aqui foram indicações do Bruno. E ele me deu 2 indicações muito interessantes, de quadrinho, tá? Eu vou trazer um outro dia. Só que ele me deu uma de quadrinho, só que é um quadrinho que só tem em francês. Só que o livro em que o quadrinho foi baseado tem em português e eu comprei o livro para poder ler. Mas ele O te indicou o livro, quadrinho ou o livro? ele me indicou o quadrinho/livro. Aí depois eu Ah, descobri que ele não leu o livro, ele só ah, leu o então quadrinho. a indicação é É. sua, ele que se foda. Então a indicação é minha, é isso aí. Então, é um livro chamado Livres para Obedecer. Ele é de um cara chamado, espera aí, como é que é o Chatapulto? Como é que é o nome do cara? É muito estranho, cara. Eh, Joan Chapoutot, é isso, Chapoutot, que o cara chama. Livres para Obedecer. Esse caso é o seguinte, esse cara estudou, ele é um estudioso do nazismo, né, e o cara basicamente tentou entender como que a máquina nazista operava. E aí, ele chegou a algumas conclusões, muito interessantes para aquela máquina toda funcionar, né. Então, primeiro, é uma lógica, coletivista, né, então a cultura, né, que para ele é a natureza, tá acima de todas as outras coisas, né, e e você e eles estranhamente estimulavam muito a liberdade, mas a liberdade dentro do do seu espaço. Então era o seguinte, você tem uma missão, beleza? Mas a sua missão, você é livre para executá-la como você quiser. É meio isso. Então é uma liberdade estranha, porque é uma liberdade obedecendo, tá. Eu tô falando aqui um Autonomia tempo, vigiada. é uma autonomia, mas obediente, vai. Uhum. E aí é o seguinte, ele fala muito sobre a capacidade das pessoas de tomarem decisão e de, gerenciar de uma maneira de tomar decisões por si só, tá. Então à medida que eu tô falando isso, você deve estar pensando assim: "Porra, mas cara, é o tema do episódio de hoje praticamente, ou de todos os que a gente já fez". E é exatamente isso que o cara começa a desenvolver no livro, que é o seguinte, os nazistão barra pesada foram julgados em Nuremberg, foram presos ou mortos, né, ao longo do tempo. Só que é o seguinte, tem um tanto de secretário, nazista, que saiu do exército e fundou escola de negócio. E aí deixa eu contar para os senhores que um tanto de coisa que a gente faz hoje em dia foi ensinado por meia dúzia de nazista, porque teve americano, teve japonês que foi estudar com esses caras. E um tanto dos conceitos corporativos que nós temos hoje são absolutamente baseados no nazismo. Então, é o seguinte, velho, o livro ao mesmo tempo é assustador. Eu vou ser honesto, o livro é meio mal escrito. Então, se você escolher ler, já saiba que o livro é meio mal escrito. É um livro de professor. Então é meio professor, é meio chato, mas, cara, a tese do cara é praticamente irrefutável. Assim, existe uma influência maior do que a gente imagina dos preceitos nazistas, do jeito como a gente, orienta negócios hoje em dia, e como a gente gerencia negócios hoje em dia. Queria terminar o episódio com essa mensagem de paz e harmonia Eu para você achei poder linda, ficar e cara. levar ela. Lindo. E você Ó, levar ela, então. Não, mas eu achei esse, assim, beleza, né, a frieza da distância também, mas o dos índios me assustou mais até. e Eu foda. Ó, tenho quem é de comunicação sabe que grande parte das estratégias e técnicas de cinema, de persuasão, de comunicação, Goebbels, né, vem realmente do nazismo, assim, É. E esse cara, e o o que cara não que é o diminui o susto e o horror do fato, né. e o cara que é o Ron lá, ele é um cara que era da turma do Goebbels. E Uhum. aí, cara, inclusive, ele explica, como que
a Noite dos Cristais lá, que foi quando a primeira noite mesmo que os nazistas invadiram as casas dos judeus, né, o primeiro movimento, foi determinante para tudo que aconteceu depois. Por quê? Não foi uma ordem direta de Hitler. Hitler falava assim: "Fora os judeus, precisamos acabar com os judeus". Foi uma decisão do Goebbels. E aí quando o Goebbels fez isso e o Hitler elogiou, Himmler e os outros nazistas falaram assim: "Ah, entendi, é assim que a gente tem que fazer". E aí isso virou uma escalada de crueldade até onde a gente viu. Então, cara, é bizarro você ver como que um líder, carismático, né, a partir de determinados comportamentos, ele pode levar as pessoas ao último nível da crueldade sem precisar de dar uma ordem específica. Cara, é assustador, mas é real. Então, líderes carismáticos são perigosíssimos, sempre. Isso quando a gente fala de uma lógica, né, generalista, mas, em empresas isso não é diferente, cara. Líderes carismáticos podem te levar a fazer muita merda. Ó, eu vou trazer um isso não é um conselho ligado a isso, como eu falei o PDI ligado ao que o Chapoca falou, tá. Tá bom, a gente Que é o não ia fazer, mas seguinte, eu vou deixar você fazer esse, o vai, só pra faz. só pra fechar, Tá. seja você mesmo, desde que isso não atrapalhe a cultura, o gestor, o cliente, o RH, o compliance, a meta do mês e o humor do seu chefe. Tudo bem, eu acho que esse conselho é conselho. Então eu vou deixar, é um bom jeito de terminar o episódio. Tchau, senhores, até semana que vem. Valeu, até semana que vem.